Saudações a você para mais um podcast do Centro de Estudos Bíblicos John Knox da Primeira IPI de Bauru. E nós estamos aqui alegres, felizes porque hoje é o episódio de número 7. E 7 é o número da bênção. E nós estamos aqui, os pastores da Primeira IPI, e eu quero já apresentar eu, o pastor Davi, que estou aqui com aquele que nunca foi desigrejado, porque o tema de hoje é igreja. Vamos falar muito sobre igreja, igreja local, igreja bíblica e todos os meandros dessa conversa. E aquele que nunca esteve desigrejado, pastor Daniel. Queridos, é uma alegria poder estar com vocês mais uma vez para esse assunto tão interessante a respeito da igreja. A igreja que, certa feita, alguém comparou ser como um saco de gato, com um rabo pisado, mas ainda assim é o melhor lugar de nós estarmos. Eu entendi saco de gato porque tem gente bonita só, né? Além do tema ser tão interessante, nós também temos a imensa alegria de estarmos aqui também sendo acompanhados por ele, o pastor Rodrigo, suma autoridade nesse tema. Ele que já pertenceu a uma série de igrejas. Uma 100 igrejas já. Vai poder dar uma contribuição ímpar para nós hoje. Muito bem, gente. É muito bom estar aqui com vocês. Privilégio estar aqui com o Daniel, semi-apóstolo, e também com o meu querido amigo Davi Terezan, pastor. Ele que, graças a Deus, já passou aquela fase de ir na marcha para Jesus com a camiseta "Eu sou a igreja", graças a Deus, passou essa fase. Então, como você pode ver, o papo vai rolar muito bem hoje aqui no podcast John Knox sobre igreja. Maravilha, pessoal, começando aqui, hoje a gente vai tentar algo diferente, a gente vai jogar o assunto na mesa, né? E aí eu já quero ver quem é o primeiro que quer se arriscar a responder a seguinte pergunta: igreja é algo do Novo Testamento ou é algo do Antigo Testamento? Será que a gente vê essa organização ou essa essência já nas páginas do Antigo Testamento? Quem é que vai responder isso hoje, hein? Com certeza a igreja é algo presente já desde o início da criação. Quando a gente olha para a história da criação, a gente vê claramente uma igreja instituída ali com 2 membros, né? Com Adão, Eva. A gente percebe que existe um sacramento ali, pelo menos os reformadores identificaram que o acesso à árvore da vida antes do pecado era o sacramento que eles tinham. Eles tinham inclusive a igreja local, que era o Jardim do Éden. O culto não era realizado em qualquer parte do mundo, mas tinha um lugar certo para isso. E também o horário de culto, né? Porque era o momento em que Deus se encontrava com eles, era a viração do dia. Então a gente já vê o estabelecimento da igreja antes da queda. Depois da queda também a gente vê os traços de culto a Deus, né? Quando Abel oferece culto com sacrifício. E por que a gente pode dizer que é a igreja? Porque Abel está oferecendo um culto nos moldes da indicação do próprio Senhor Deus, né? Tinha que ser com sacrifício de animais. O sacrifício de Caim, por exemplo, foi com aquilo que ele recolheu do campo e não foi aceito pelo Senhor. Como que a gente sabe disso? Hebreus capítulo 11 deixa isso muito claro, né? E também em todo o Antigo Testamento a gente percebe o nome Congregação de Israel, ou me ajude aí, gente, tem outros termos que traz essa ideia de conjunto, né? A nação de Israel tem assembleia, meu povo, né? A palavra igreja que aparece no Novo Testamento é simplesmente a tradução da palavra hebraica para assembleia, né? Ou então para ajuntamento. Então, para nós reformados, isso é algo sem discussão. Existe sim, já existia a igreja no Antigo Testamento. E é tão interessante lembrar desse conceito, né? Porque tem muita gente que acredita que igreja é algo, inclusive, depois da descida do Espírito Santo. E aí então os cristãos começam a se juntar em determinados lugares, né? Mas se a gente olhar o Evangelho de Mateus no capítulo 18, quando Jesus ele já fala sobre disciplina, ele já cita a igreja
antes mesmo da igreja, a igreja de Atos. Ele fala, olha, se aquele irmão não te ouvir, reúna e leve ele para a igreja. Mas como é que a gente pode levar para algum lugar se há essa ideia de que a igreja é uma coisa só do tempo apostólico, né? Então, realmente, assim, a igreja já é algo que está imergida em todas as páginas, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. A igreja de Atos, ela é a igreja nos moldes da nova dispensação do Evangelho, né? do novo pacto do Evangelho que o Senhor Jesus Cristo consumou ao morrer por nós na cruz. A nova expressão da igreja é a partir de Atos, né? Quando então o Espírito Santo é derramado e a partir dali pessoas de tudo quanto é, ou de todas as nacionalidades são inseridas na igreja, o que em tese ou em semente já começa a acontecer desde o Velho Testamento também. Você vê aquela viúva lá de Sarepta, né, que Eliseu, né, foi levado a conversar com ela, fez um milagre na casa dela, e Jesus diz inclusive que ele não foi enviado a nenhuma das viúvas dos israelitas étnicos, mas foi enviado a ela, né? Sim. E Ruth, por exemplo, também há a menção de como a igreja já acolhia, tinha esse futuro propósito de acolher pessoas de todas as nacionalidades. Inclusive no Êxodo, né, quando o povo sai do Egito, já também o povo partiu pessoas de outras também nacionalidades. A Bíblia diz que sai um misto de gente junto, né? Esse conceito de várias pessoas de vários lugares já integrando a mesma família já é um conselho, né? E agora, interessante, viu? No novo que a coisa, né, eclode. Não, desculpa, viu, pastor Daniel? O papo tá bom, é isso aí. Não, é interessante que, falando dessa igreja no deserto, né, até lembrei daquela passagem de Atos, que Estevão, quando estava fazendo aquela pregação, ele chama essa comunidade, esse povo de igreja no deserto. Na nossa Bíblia está traduzido como congregação, mas a palavra original ali é igreja mesmo. Então, existe uma prova, inclusive, de autores do Novo Testamento que chamam aquele ajuntamento do Antigo Testamento também de igreja. Ou seja, é uma realidade já presente, né, na vida do povo de Deus e na vida do relacionamento com Deus. É isso mesmo. Aonde há encontro entre Deus e homens e seres humanos, ali é a igreja. Inclusive que o pastor Rodrigo cita, né, que desde o Éden havia ali já um momento de adoração entre, né, Deus e a sua criatura, os seus filhos. A confusão mais comum que a gente encontra hoje é que as pessoas não percebem que Israel era tanto uma nação quanto a igreja, né? E na época do Novo Testamento, essas duas realidades, a realidade do Estado e a realidade da igreja, em Jesus elas se separam, né? Porque o momento que nós vivemos na história da redenção é um momento em que o reino de Deus ainda não é visível, ainda não está palpável, manifestadamente palpável aqui nessa realidade. Por isso é que nós somos cidadãos brasileiros. É engraçado, né, de ser cristão hoje, porque você vive uma tensão, né? Nós somos cidadãos brasileiros e somos cidadãos de um reino já presente interiormente, mas que há de ser manifesto. Somos cidadãos do reino dos céus, né? Mas Israel não, era tanto nação quanto igreja. E essa confusão tem prevalecido na mente de muita gente séria, inclusive, que muitas vezes cobra do Estado aquilo que deve ser ação da igreja, e com base no Velho Testamento, que faz essa confusão, né? E esperam da igreja soluções de problemas que cabem, na verdade, ao Estado. Então, se você não souber ler, dividindo muito bem qual é o aspecto estatal de Israel ou o aspecto eclesiástico de Israel, você vai começar a confundir as coisas e ensinar bobagem para o seu povo na igreja, sabe? Infelizmente. Bom, a gente sabe também que toda igreja tem o seu problema, né? Vamos afunilar agora numa questão mais denominacional e também numa questão universal, né? O próprio Jesus disse que o joio, ele nasce com trigo, ele cresce com trigo, né? E que no final ele mesmo fará a poda. E até porque existe um problema de você tentando arrancar um, você vai machucar o outro, né?
E a gente sabe que a igreja local, ela é composta de pessoas que estão ali por inúmeros motivos. Tem gente que vai na igreja por uma questão de status. Puxa, é legal eu fazer parte de uma igreja, quase que participando de uma agremiação, de um clube. Ou tem gente, tradição familiar. ou tradição familiar. Eu estou nessa igreja porque meu tataravô. E tem aqueles que realmente foram chamados pelo Senhor. E aí a gente tem o conceito de igreja visível e igreja invisível. Inclusive esse termo que foi cunhado aí pelo grande Agostinho de Hipona, né? O que a gente pode aqui explicar para o pessoal que está nos ouvindo um pouquinho mais sobre essa igreja visível e invisível? É uma igreja que só se baseia nas denominações? Ou existe gente da igreja invisível que não está na igreja visível? Ou existe gente da igreja visível que não está na igreja invisível? Espero que não tenha se perdido aí. Como funciona isso daí, hein? Quem quer se arriscar primeiro? Olha, isso aí é uma questão interessantíssima. Dava para poder ficar horas falando. Só um podcast sobre isso. Só um podcast só sobre a questão da dinâmica visível e invisível da igreja. Quando a igreja cristã padecia perseguição e acumulavam os casos de pessoas que na hora do vamos ver, assim, na hora de confessar ou morrer, né, eles acabavam assim negando a fé, e depois, mais tarde, se arrependiam e queriam voltar para a igreja depois que a perseguição acabava. Surgiu um líder da igreja chamado Donato de Casanigra, né? São Donato de Casanigra. Esse líder cristão do norte da África, ele era alguém bem mais assim sisudo, nervoso do que a gente hoje, do que os líderes da igreja hoje. Ele era bem austero, então ele não admitia que pessoas que haviam falhado no momento ali diante da perseguição e que haviam negado a Jesus, ele não admitia que essas pessoas voltassem à comunhão na igreja, inclusive visível, certo? Então ele era bem mais radical do que hoje. A pessoa, se tivesse um Donato hoje, ia dar problema. Então foi por causa dele e da corrente que ele criou, chamado dos donatistas, que Agostinho de Hipona, um grande líder cristão do século IV, precisou reagir e ensinar que a presença na igreja visível não é o que determina imediatamente a sua presença na igreja invisível. E vice-versa. Às vezes a pessoa está na igreja invisível, mas está impossibilitada de frequentar uma igreja visível. Vamos supor, por exemplo, irmãos nossos que foram cristãos fiéis a vida inteira, mas que hoje estão acamados, por exemplo. Não podem vir na igreja, mas são pertencentes à igreja invisível. Então, quando Agostinho propôs esse discernimento com base no ensino do Novo Testamento, isso foi uma resposta à altura para aquele movimento sectário da igreja que era muito mais austero e até impedia, né? O pastor Rodrigo comentou, né, que alguém que disse para você, como é que você não chama de irmão aquele, ou foi o pastor Davi, né, que falou, na verdade foi Calvino, né? Calvino, né? Ele está citando Calvino, né? Como é que você não chama de irmão a quem Deus chamou de filho, né? Então Calvino, na verdade, só pisou nas mesmas passadas de Agostinho, né? Mas esse discernimento é muito importante para ser aplicado, inclusive hoje entre nós. Tem gente que acha que só por pertencer nominalmente, fisicamente a uma igreja, tá tudo bem com ele e com Deus. E tem gente que acha, se alguém não vem na igreja, não tem jeito de estar bem com Deus. Então tudo isso pode ser melhor dosado e esclarecido se a gente conhecer. Mas aí, como eu disse, daria todo um novo podcast. Eu posso até trazer um outro ponto? Deve. Na verdade, realmente é isso mesmo. A questão, por exemplo, daqueles que estão impossibilitados, né, de participar do culto, ainda assim nós cremos que eles fazem parte da igreja, também visível, de certa maneira, né? Estão ligados pela membresia, né? Eu até lembrei quando o Davi trouxe a pergunta, porque eu creio que nos nossos dias há uma
há um entendimento equivocado a respeito do que significa igreja invisível. Porque eu creio que quando Agostinho falava sobre a igreja invisível, ele não estava querendo dizer de uma igreja independente da igreja visível, né? Inclusive, o pastor Davi, quando escreve esse texto aqui a respeito da igreja, ele deixa bem claro que a igreja, que é uma citação também de Agostinho, né? Que a igreja visível está... a igreja invisível está dentro da igreja visível. E tem até uma citação que é bem polêmica hoje em dia, mas eu creio nela, uma citação do Cipriano de Cartago, que ele diz que não há salvação fora da igreja. Isso que pode assustar, né? Pois é bem polêmica, né? Polêmica, porque hoje em dia, né, imagina, o pessoal, os desigrejados se assustam, né, com essa frase. Que associa muito com aquela frase da própria igreja católica, né? E eu creio, assim, a igreja não salva, não é isso que a gente está dizendo. Sim. A igreja não salva, mas a salvação, a igreja é aquela que traz, revela, né? Deus trouxe a igreja como essa agência de trazer a revelação da salvação. E tem algo que o Heber Campos Jr. fala a respeito dessa frase que eu acho muito interessante, porque alguém pode questionar, mas e a tribo indígena que foi alcançada pelo trabalho de um missionário? Ainda assim é a igreja, porque o missionário foi enviado por uma igreja. Exatamente. Eles fazem parte ainda da igreja visível. E essa questão mesmo, o pastor Daniel gosta muito dessa ideia de levar a ceia. O sonho dele é que a ceia seja levada depois do culto, né? No dia de ceia. Porque é a igreja alcançando todos aqueles que fazem parte da igreja, mas hoje estão impossibilitados. Mas ainda assim é a igreja visível e a gente espera que também seja a igreja invisível, né? Para vocês terem uma noção do quanto isso é uma coisa séria, as igrejas reformadas lá no comecinho, quando a pessoa morria na igreja, ela não era tirada, ela era colocada num rol de membros à parte, é claro, para não ficar impedindo, mas o nome dela não era excluído do rol de membros de uma vez, porque o pessoal acreditava que aquele irmão continua na igreja agora na sua fase triunfante, mas era membro daquela igreja, membro da igreja invisível. Sim. E é membro da igreja visível. Só um pequeno detalhe dele ter morrido não impede ele ser membro da igreja, não. Então o pessoal tinha esse costume. É depois de um tempo que é lógico, caiu e ninguém hoje mais costuma fazer isso. Mas as igrejas reformadas originais, elas mantinham um rol de membros falecidos, porque a pessoa era membro da igreja invisível e membro da igreja visível. Olha só, então a gente pode chegar, aqui a gente pode bater no martelo, né? Bater o martelo de que não há salvação fora da igreja. Não há salvação fora da igreja. Então você desigrejado, durma com essa. O pastor Rodrigo bem citou aqui sobre essa pergunta que havíamos tratado aí anteriormente, sobre forte essa afirmação, não há salvação fora da igreja, mas vale a pena aqui lembrar daquilo que o próprio Jesus disse, né, sobre a autoridade apostólica, inclusive, na deliberação sobre a igreja. Por mais que a igreja ela foi algo conquistado, comprado com o sangue de Jesus, a coisa não ficou bagunçada, né? Porque hoje a gente tem muito, ou dá muito valor às emoções do coração, né? Então assim, não, eu sou igreja, na minha casa, na minha sala, eu não preciso estar formalmente ligado a uma denominação, o que é um tremendo de um equívoco, porque é justamente a própria autoridade que Cristo deu à igreja que recepciona aqueles que são também da igreja e evidenciam aqueles que são da igreja invisível. Porque hoje existe um negócio de ficar muito bagunçado, né? Às vezes a pessoa ela foi machucada numa denominação, ela se frustrou por conta de um líder, por conta de um ministério, e isso fez com que ela então se afastasse da igreja, né? Mas uma coisa não substitui o fato da gente poder estar vinculado a uma igreja local, né? É interessante a gente pensar a dinâmica bíblica que Deus ele sempre uniu o seu povo a um local. Se você pega Adão e Eva, eles estavam no jardim. Se você pega Abraão, você vê eles rumando para um lugar, a terra prometida. Você pega Noé e sua família, eles estão na arca. Você pega o povo no deserto, eles estão
no tabernáculo. Depois, na época dos reis, da dinastia de Israel, eles estão no templo. E aí você tem no Novo Testamento eles reunindo de casa em casa, no templo, perseverando, e depois das comunidades ali que são plantadas por Paulo. Por isso que é um tremendo engano a pessoa achar que ela pode ser igreja sem estar vinculada a uma família, a um grupo, a um ajuntamento de irmãos em outros lugares. O que vocês acham em relação a isso aí? É esse o caminho mesmo? Ou o desigrejado vive numa ilusão? Ou ele está com a sua razão? Uma das marcas de uma verdadeira conversão é o amor ao próximo, né? A lei se resume, de acordo com as palavras de Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo. E tem um versículo que eu creio que seria um dos versículos que resume tudo isso que o pastor Davi disse, que é quando o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, que nós fomos batizados pelo Espírito para um corpo, dependendo da sua tradução, para um corpo. Então o crente, ele é chamado pelo Espírito Santo, né, o verdadeiro crente, o chamado eficaz do Espírito Santo, para pertencer ao corpo, que é o corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? É a comunidade dos santos. Comunidade daqueles que foram chamados para fora, né, que é o significado da palavra igreja, chamados para fora do mundo, para pertencer a esse corpo que é santo, que também é uma das marcas da igreja. E é muito interessante observar que, por exemplo, nós em momento algum nós rejeitamos o fato de que uma parcela muito grande da população brasileira, principalmente, tem sofrido mesmo dentro das igrejas e tem passado por apuros, dificuldades, coisas assim lamentáveis, e de modo algum queremos menosprezar o sofrimento e o abuso espiritual que muitas pessoas têm passado por isso, que é um outro aspecto muito importante nessa discussão de igreja visível e invisível. A igreja visível, ela sempre estará sujeita a ataques de Satanás bem particulares para fazer com que aquela igreja visível do Senhor Jesus acabe se tornando uma sinagoga de Satanás. O apóstolo Paulo chama isso de operação do erro, né? As igrejas, elas têm essa tendência, se não vigiarem, se não estudarem a Sagrada Escritura, se não quebrantarem seu coração diante de Deus, de irem se transformando na natureza delas e vivendo coisas assim muito lamentáveis. Só que é por isso que existe também no Novo Testamento, nós vamos entrar daqui a pouquinho, nessa discussão de que a Bíblia nos dá as marcas, tanto da igreja de modo geral, né, aquelas características da igreja de modo geral, universal, como de uma igreja local. As marcas para você, membro da igreja, identificar uma igreja legítima, uma igreja genuína, porque, olha, aqui vai um outro lado um pouquinho polêmico. Quando o cristão passa uns mal bocados na igreja, é culpa da igreja e é culpa dele também. Porque ele tinha que ter avaliado se aquela igreja local é uma igreja verdadeira, se ela já não perdeu a característica dela como igreja de Jesus e já não virou uma sinagoga de Satanás. E sabe? se ele mesmo, como cristão, também está testemunhando contra a igreja. Ele está ajudando de alguma forma, tanto ou ver de ser igreja de verdade ou ser sinagoga de Satanás. Então ele precisa acompanhar. Olha, eu gosto muito de comentar na igreja, até com vocês, o fato de que um irmão aqui da nossa igreja comentou comigo que certa feita frequentou uma igreja durante 7 meses sem ter ouvido mencionar o nome de Jesus uma única vez. Agora pensa uma igreja em que você não ouve sobre Jesus nenhuma vez em 7 meses. Aquilo ali já é sinagoga de Satanás, já não é igreja mais. Tem inclusive o texto de Apocalipse 2, quando temos lá a carta à igreja de Éfeso. No final, o próprio Jesus diz, né, que se essa igreja não se arrepender, ele retiraria o candelabro dela, né? Ou seja, ali o candelabro é a igreja. Então essa igreja deixar de ser igreja, né? Deixar de ser igreja. Então isso acontece muito. As pessoas precisam ser criteriosas. O Brasil é um terreno fértil por essas, principalmente, modismos, inovações. Mistura-se muita coisa dentro dessa igreja aqui no Brasil, partidarismo político, moda, interesses outros aí, tem igrejas hoje que vivem assim, uma balbúrdia, não é igreja, mas está deixando de ser igreja.
e os membros precisam então ter discernimento, ser criteriosos e procurar igrejas legítimas e contribuir com essas igrejas legítimas. Muito legal, então nós falamos aí um pouquinho, né, sobre a importância da gente discernir uma igreja, verdadeiramente igreja, do que seja aí fruto do achismo porque assim, abrir igreja qualquer um pode abrir, né? Até o pastor Rodrigo já pensou abrir há uns anos atrás umas 10 igrejas, brincadeira. Mas quando a gente olha na Bíblia ou na história da igreja, a gente vê algumas marcas dessa igreja, né? A gente vê características e a gente vê marcas dessa igreja. Quando a gente fala das características da igreja, a gente tem a característica dela ser una, que é essa característica maravilhosa, que temos um único corpo formado em Cristo Jesus, e esse é um conceito ali ligado com o conceito de Agostinho, né, da igreja invisível, essa igreja que é unida, genuína, unida em Cristo Jesus, no sacrifício dele, independente das linhas denominacionais, é a igreja una. Temos a igreja santa também, que é operada e trabalhada ali pela ação do Espírito Santo de Deus, apesar de nós, é o Senhor preservando o seu povo. E temos ela também, uma das características aí é o fato dela ser católica, que não é igreja católica, é católica no sentido da abrangência, né? Ela é universal, ela está espalhada por todo o globo terrestre, e apostólica porque ela está no testemunho dos apóstolos, né? Ela foi firmada sobre isso. Mas sobre as características, as marcas de uma igreja verdadeira, o que vocês podem falar sobre elas aí? Olha, só voltando um passinho atrás aqui, que é interessante dar um destaque prático sobre essas quatro, fazendo então essa diferença, que as quatro características da igreja são características que a teologia cristã identifica de todo o grupo cristão, né? Da igreja como um todo, e depois as três marcas foi o que a reforma inovou para poder nos ajudar a ter ferramentas de exame de uma igreja local, tá certo? Mas só então, para deixar uma provocação prática aqui, com o pastor Davi então listou essas quatro características importantes. Então só essa quarta aqui, a igreja é apostólica, ou seja, a verdadeira igreja cristã, onde quer que ela se manifeste, ela está ligada ao ministério e ao ensino daqueles homens que foram comissionados por Jesus para poder lançar o fundamento da igreja. O que dizer então dessas igrejas que têm apóstolo hoje? Se a igreja tem um apóstolo hoje, ou defende ter um apóstolo hoje, você já pode sair fora, viu, querido ouvinte? Porque a igreja cristã original, ela é apostólica sim, no sentido de que ela está ligada àquele grupo original de apóstolos que foram comissionados por Jesus. Como diz o doutor Augusto Nicodemos, apóstolo bom é apóstolo morto. Então, se uma igreja hoje... nós temos os nossos apóstolos hoje. Não é cristianismo bíblico, não é cristianismo genuíno, é outra coisa. Tá misturando as bolas, tá virando um bicho de 7 cabeças. Não é cristianismo bíblico. Certo? Então já daí vai te ajudar a você ficar um pouquinho mais esperto. Sabe que já que você tocou em uma das quatro marcas, né, uma das quatro características, desculpe, eu gostaria também de fazer um comentário primeiro sobre a igreja ser católica, né? Que o Davi já explicou que significa universal. É muito contraditório quando a gente ouve Igreja Católica Romana. Porque católica significa universal. Exatamente. Qual que é o alvo da igreja? É da etnia romana? Você expande e reduz. É uma contradição de termos de se chamar uma igreja católica estranho. E romana ao mesmo tempo. Agora, isso eu creio que ensina muito pra gente, porque se a igreja é católica, se ela é universal, o alvo do evangelho é para todas as etnias, para todas as faixas etárias, para toda a condição social. Então é complicado, por exemplo, quando uma igreja ela tem um foco para jovem. É complicado quando a igreja ela tem um foco para uma determinada etnia. Ou seja lá o que for,
para alguma condição financeira específica. A gente tem que tomar cuidado com essa marca, né? Ela tem que estar presente na igreja local. Ela é católica, ela é universal. Eu queria lembrar uma coisa muito bem colocada aí pelo pastor Rodrigo, porque a gente vai ter um podcast falando sobre grupo pequeno, né? Mas isso é um argumento, inclusive, interessante sobre aquela ideia do povo que acha que grupo pequeno é igreja. Porque geralmente o grupo pequeno é um ajuntamento de gente que tem as mesmas características. Faixa etária, mesmo retrato familiar, às vezes é grupo de casais, grupo de jovens. E como isso perde a característica de igreja quando a gente limita realmente a um público específico, né? Igreja é o lugar onde você tem que ter idosos, jovens, crianças, adolescentes, gente de vários bairros diferentes, classe social, etnias diferentes. Isso que faz o caldo ficar mais grosso e enriquece a nossa experiência familiar, né? Porque senão é muito fácil, né? A gente tá só com quem a gente quer e não tem aqueles irmãos para nos fazer crescer na fé, não é? A gente não nega que, é claro, é bom que a igreja, como nossa igreja mesmo, tem um trabalho às vezes segmentado, para poder atender algumas necessidades mais particulares aí de jovens, idosos, adultos, casais, homens, mulheres, etc. Mas isso aí é uma tentativa de fazer assim um trabalho mais para promoção de integração, e a gente se integra geralmente com quem é parecido, né? Com quem está passando pelas mesmas coisas. Mas a igreja, ela não nasceu com esse objetivo de tem que ter uma igreja para surfista. Então quem não é surfista não pode ir naquela igreja? Tem que ter uma igreja, sabe? Então esse tipo de ênfase, se ganhar assim os holofotes, né, a prioridade na igreja, tem o potencial de descaracterizar a igreja. Igreja é como se a gente pensasse, em termos mais expandidos, uma família mesmo. Sim. Sabe? Tem gente de tudo quanto é idade. Tem um cunhado, né? Tem que às vezes é meio chato, mas, né? Então tem que ter homem, mulher, criança, adulto, idoso. Tem que ter gente de várias características. Tudo unificado nesse poder do evangelho maravilhoso, que é o que nos mantém unidos, né? Que é o nosso ponto em comum. Até porque Paulo, nas suas cartas, ele vai instruir, né? Os mais velhos, aconselhando os mais novos. Você vê João na sua carta dando instruções específicas, né, para os jovens, para os idosos. Paulo também falando que as mulheres mais velhas deveriam instruir as novas. Como é que você faz isso se você tem um grupo apenas ali vinculado ao seu próprio interesse, prazer e com as características que você quer, né? E todo mundo tem um papel na igreja, viu? Talvez o nosso querido ouvinte, não sei qual que é a situação dele, talvez ele pense: eu não sei, eu acho que eu não sou alguém que vai contribuir muito com a igreja. Meu irmão, você vai contribuir sim. Mesmo se você ficar caladinho lá orando, talvez, pela liderança da igreja, talvez você está dando a melhor contribuição que alguém possa dar. Então, alguma coisa, Deus te chamou para a igreja para fazer alguma coisa. Pode ter certeza que você é valioso na igreja. Gostaria de trazer mais uma observação, se vocês me permitem. Com certeza. Sobre a primeira característica, que também é interessante, né? Porque a gente está falando aqui da igreja ser una, e como já foi explicado pelo pastor Davi, que isso nos traz à memória a ideia da igreja invisível. E é interessante também a gente destacar que é verdade que as igrejas visíveis, as denominações pensam diferente sobre alguns assuntos, sobre a forma de batismo, sobre governo de igreja. E uma vez eu me lembro que uma vez, na verdade, fui corrigido pelo pastor Daniel, porque eu estava, não sei se o pastor Daniel se lembra disso, que eu estava destacando as diferenças. Olhando, por exemplo, a igreja católica, no mundo todo ela fala a mesma língua, ela tem uma mesma liderança, e eu estava reclamando que depois da reforma protestante nós temos várias denominações que não falam a mesma língua. Aí o pastor Daniel, não sei se lembra, me corrigiu dizendo que a diferença que tem entre as igrejas são diferenças de assuntos que não interferem para a salvação, né? Então é importante a gente destacar
essa diversidade e unidade do povo de Deus, né? É bom a gente entender que o assembleiano é nosso irmão, o batista é nosso irmão. Nós temos diferenças em assuntos secundários, mas somos uma igreja unidas pelo Espírito Santo de Deus, e é muito bom quando a gente vê a importância um dos outros, né? Quando a gente fala a respeito das marcas da igreja, em nenhum momento a gente está dizendo que a igreja presbiteriana é melhor do que as outras. Exatamente. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, né? E eu preciso do meu irmão assembleiano, porque eu preciso aprender a orar com ele. Eu preciso do fundamentalismo do meu irmão batista, ou do meu irmão metodista, e assim a gente cresce como uma igreja una, né? Eu acredito assim, viu, pastor Rodrigo, que a gente precisa ter a nossa identidade, né? Até como denominação, como igreja e tudo mais. Mas essa característica da igreja ser una é um remédio muito eficiente para a gente não cair no orgulho denominacional, sabe? Porque a gente não se vê, isso é bom o ouvinte ter plena consciência, nós não nos vemos como melhores do que nenhuma outra denominação pelo fato de sermos uma igreja histórica, uma igreja reformada. É bênção de Deus poder aprender a herança da teologia que os nossos antepassados espirituais nos deixaram, mas nós não nos vemos como melhores. Eu até diria mais, viu? Vou ser meio polêmico aqui no nosso podcast. Eu tenho certeza que existe gente regenerada, convertida de verdade dentro da igreja católica. Eu conheço gente convertida, só que ainda está com uma série de confusões, fica com pressões, né? Pressões, coisa familiar. Os comprometimentos de coração. Exatamente, né? Ainda não superou tal problema aqui ou ali, certo? Mas nós somos presbiterianos, calvinistas, reformados, certo? Mas isso não. E pode ter um monte de joio, né? Pode ter muito joio aqui, é capaz de ter mesmo. Amém, joio? Isso é pra você, pra sua vida, viu, joio? É bom você converter, miserável. E a gente sabe o seguinte, que Deus é que faz a obra, e de fato, nós somos irmãos de todo aquele que invoca Jesus Cristo. Legitimamente, verdadeiramente, nós somos irmãos dessas pessoas. Eu recebo. Amém, amém, amém. E agora, chegando então nas marcas, né? Como é que a gente sabe se aquela igreja é uma igreja confiável ou não é confiável? Porque a verdade é que nem todo mundo que abre uma portinha em algum lugar pode estar fazendo um trabalho benéfico para o evangelho, né? E aí então nós temos na Reforma Protestante algumas marcas que foram estabelecidas para nortear o nosso entendimento sobre qual igreja procurar para me tornar membro e estar ali no meio do braseiro, né? Porque o carvão fora do braseiro, ele apaga. É isso mesmo. Então, não temos desculpas para não congregar. Isso é bíblico. E nós temos 3 marcas que eu vou citá-las aqui. E essa lista não é uma lista fechada. Com certeza a palavra do Senhor nos dá também outros indicativos aí que a gente pode analisar. Mas vou citar para a gente conversar aqui sobre isso, né? A primeira característica que essa igreja, ela professa o evangelho. A verdadeira igreja, ela vai pregar sim o evangelho. Segunda marca é que essa igreja ministra os sacramentos do batismo e da ceia de forma correta. E também, por fim, aí nessa lista, que a verdadeira igreja disciplina e tem uma forma de governo eclesiástico. Então, conversando primeiro aqui sobre a primeira característica, né? Diferente aí dessa igreja que o pastor Daniel falou que... Quanto, Daniel? 7 meses? 7 meses sem nunca ter ouvido a menção do nome de Jesus. Pensa. Né? Pensa num lugar bagunçado. E aí nós precisamos entender que a mensagem da salvação, do arrependimento, precisa ser pregado. E hoje a gente vê
nesse modismo de pregadores coach, triunfalismo, teologia do triunfalismo, que diz que você vai ser cabeça, você não pode ser cauda, da prosperidade. Aonde fica o evangelho verdadeiro nisso tudo, hein? Não, pensa bem, quando o Martinho Lutero, eu fico pensando que eu queria ter um pozinho mágico para fazer Lutero e Calvino ressuscitar hoje, para ver se eles iam gostar do que está virando as igrejas evangélicas. Eu acho que eles iam pedir para morrer de novo, viu? Porque quando Lutero foi confrontado, né, sobre aquele ensino, aquela prática medieval das indulgências, né, dos tesouros espirituais que a igreja vendia a preço de dinheiro, né, se é que isso é possível, né? É simonia o nome que a gente dá a isso, mas ele era o primeiro a defender assim, que o santo evangelho é o maior tesouro da igreja. Né? Então, o que a igreja tem de bom para oferecer? O que ninguém mais tem nesse mundo, que é o santo evangelho de Jesus. É avisar os homens, é convidar homens e mulheres a conhecerem esse poderoso evangelho. Essa mensagem de reconciliação que, através de Jesus Cristo, é possível do homem com o seu Deus. Agora, se a igreja não tem como seu principal e maior tesouro o santo evangelho, ela tem o quê? Ela vai oferecer o quê para as pessoas? E é por isso que surgem essas coisas aí. As pessoas perdem de vista o evangelho, aí aparece tudo. Igreja que é mais máfia financeira do que igreja, que... Eu conheci uma igreja que um dos ministérios da igreja era fazer consórcio de cirurgia plástica para as irmãs da igreja. Então eu fico pensando, como é que uma igreja chegou nesse ponto de ser uma agência de consórcio de cirurgia plástica? Perdeu de foco o evangelho, não está pregando. Quando você tira o evangelho do centro, você precisa colocar qualquer outra coisa para preencher, né? Porque tem que ter programação. E tem algumas inovações que o pessoal acaba colocando no lugar do evangelho, que às vezes é mais sutil do que um consórcio, por exemplo, para plástica. É verdade. Quando você vê uma igreja que confunde igreja com uma organização, como que se diz? De ajuda social, filantrópica, uma ONG, né? Confunde a igreja com ONG. Ou seja, quando a igreja está fazendo o sopão, é o papel dela, sim, ajudar, né, o necessitado, socorro, né? Mas aí tem sempre o abençoado que vai dizer, agora sim a igreja sendo igreja. Olha que distorção. Não, que visão curta. O evangelho não se resume ainda. Evangelho, antes de tudo, é a pregação. A pregação. Em alta voz da palavra de Deus. Então, hoje é muito fácil a gente confundir igreja com hospital, ou confundir a igreja com gabinete, ou então com clínica de psicologia, com qualquer outra coisa. E o evangelho, de fato, à medida em que se aproxima o dia da volta de Jesus, a igreja está sendo ameaçada com um falso evangelho. Tem muita gente pensando que isso que vê por aí é o verdadeiro evangelho. E quando também, né, você... ouvindo o ensino dessa igreja, não trata sobre expiação de pecado, não trata sobre a justificação, pela a salvação pela fé. Quando você tem a pregação voltada no centro ao homem, né? No antropocentrismo, né? As necessidades sobe aqui dessa vida, tem que tomar muito cuidado, que já está no caminho de deforma. E aí você fala de si mesmo, você fala dos problemas dos outros, você fala até do diabo, e de Jesus mesmo a gente não fala, né? A gente pega essas coisas secundárias, como bem colocou o pastor Rodrigo, coloca no centro, e aquilo que é primordial, que é o sacrifício de Jesus Cristo, sua morte, sua ressurreição, a gente deixa de lado isso daí, né? E também temos aqui a segunda marca, que é a administração correta dos sacramentos. E nós aqui já tivemos um podcast falando sobre ceia, sobre batismo, né? Falamos até de gente que foi batizada no tobogã, né? Gente, isso é administrar o sacramento de maneira correta, né? Falamos sobre ceia com Coca-Cola e clube social, né? A gente tem que lembrar sempre... uma figura talvez muito importante para nós entendermos a real natureza da igreja é você pensar na igreja como se fosse uma embaixada. É a embaixada do reino do céu aqui na terra. Então, por que existem sacramentos? Os sacramentos são sinais que identificam
identificam as autoridades. Toda embaixada que você vai, não ter a foto lá do presidente, né, que em exercício daquela determinada administração, é que aquele é um sinal da autoridade que está sobre o trabalho daquela embaixada. Então os sacramentos aí são sinais da autoridade de Jesus, que identificam aquele grupo ali como um grupo de especial interesse na promoção do reino dos céus. O que acontece? Sempre que a igreja começa a se preocupar com outras coisas que não seja evangelho, a primeira vítima é a administração do sacramento. Por quê? Porque os sacramentos são o sinal de autoridade de Jesus, impondo sobre nós a agenda de embaixada do reino dos céus. Aí começou a questionar a autoridade do rei, do Salvador, que é o rei desse reino. Você vai querer negociar o sacramento, dar um jeito. É por isso que hoje tem igreja que batiza cachorro, batiza gato, sabe? Por quê? Porque não, a igreja virou um negócio, uma coisa social, então vamos fazer aqui pro pet da pessoa também, o que importa, qual que é o problema. Certo? E daí vai, né? É lamentável assim quando a igreja perde a identidade de quem ela é, né? Quando ela começa a inventar esse tipo de coisa, né? Batismo de cachorro, por exemplo. A igreja perde a noção de quem ela é como guardiã, né, da ordem de Jesus, porque ela é esposa do noivo. Então ela se submete em amor às ordens do noivo. Ela não determina como ela vai fazer o sacramento, ela não determina como ela vai batizar, administrar a ceia. Senão cada um inventava aí, ó, em vez do vinho ou do suco de uva a gente coloca Coca-Cola, mas ela obedece. E é muito legal essa relação de noiva e noivo, porque a igreja ela se submete em amor. Então ela simplesmente obedece, ela não inventa moda, né? Ela simplesmente reconhece a voz do marido e obedece à voz do marido. É triste, né? Quando a igreja ela perde esse papel, essa noção, e começa a inventar moda como se ela tivesse essa autoridade para impor alguma coisa. Muito bem. E aí a terceira marca da igreja é a igreja que tem a sua disciplina eclesiástica, né? E tem uma forma de governo eclesiástico. Disciplina é uma coisa que poucas vezes a gente vê na igreja, né? E quando alguém é chamado à disciplina, geralmente essa pessoa ela tem a oportunidade de dar o pulo do gato e mudar de igreja. Né? Muda de igreja, não se submete, justamente porque não reconhece a forma do governo eclesiástico, porque o governo da igreja é muito importante, né? Hoje a gente tem pelo menos aí 3 estilos de governo muito comum, que é o episcopal, né? Onde tem a figura central de uma pessoa, que a gente vê muito nas igrejas pentecostais, nas igrejas neopentecostais, na igreja católica, né? Tem aí a figura do Papa, que geralmente as comunidades é a pessoa que idealizou aquela visão. Depois ela até monta um grupo ali de pessoas que vão apoiá-la, mas a palavra dela é a final, né? Temos o governo congregacional, que a gente vê nas igrejas batistas, que é exercido por toda a coletividade. E temos o sistema representativo, né? Utilizado também nas igrejas presbiterianas, onde a coletividade elege os seus representantes que vão exercer ali o oficialato, né? Os presbíteros, inclusive essa distinção de presbíteros docentes e presbíteros regentes, né? Os pastores e os presbíteros. Como que essa marca ela se desenvolve também no nosso dia a dia em relação à disciplina? O que a gente pode ver especialmente sobre isso, pastor Daniel? Olha, essa palavra ela é um pouco assim... os brasileiros eles olham a palavra disciplina com uma certa desconfiança, né? Como se fosse possível você fugir da disciplina. Você vai entrar num fórum, lá tem o decoro daquele lugar, tem a disciplina exigida. Você vai estar na frente do juiz, tem a disciplina exigida. Você vai num hospital, tem o decoro exigido. Então os reformadores quiseram dizer com isso
que a igreja ela não é uma comunidade que vive para si mesmo ou que não possui marcas distintivas de uma vida ou de um caráter que fosse diferente das demais pessoas do mundo. É isso que hoje a gente confundiu, coloca disciplina só quando há o caso de chamar algum irmão à prestação de contas, de algum desvio de caráter, mas disciplina é tudo na vida cristã, né? A vida cristã, ela é uma vida disciplinada. E a igreja de Jesus, ela foi ensinada a se portar por um determinado padrão, que é o padrão apostólico. Os apóstolos explicaram como é que é a forma de vida da igreja, tá certo? Então a igreja, ela não é um grupo que vai indistintamente abarcar todo mundo, assim, como se fosse um arroz de festa, vamos dizer. A igreja, ela tem essa obrigação de ser diferente, de ser uma nova humanidade, uma nova comunidade, de funcionar a partir de um novo padrão. Deus é um Deus que gosta de organização. Às vezes a gente também cai no outro extremo de ser muito burocrático, né? Muito sisudo nas igrejas. Mas isso não pode fazer a gente caminhar para o outro extremo e achar que igreja é um negócio que vai sendo empurrado com a barriga, que lá na frente tudo dá certo. Não é assim. Ou até mesmo usar a passagem do joio e do trigo para justificar que eu não devo... Não vou atrás, não vou implicar. Ou usar textos equivocados como não julgueis, exato. como se... Tudo isso é errado. Ou seja, como igreja a gente tem que julgar, a gente tem que disciplinar, a gente tem que zelar pela igreja. Ela tem um dever de ser o povo de Deus aqui na terra. Então, olha só, uma vez eu ouvi de um pastor uma coisa muito interessante. Ele disse assim: se qualquer igreja resolver viver apenas o lado carismático da igreja, o lado espiritual da igreja, ela não vai durar um final de semana, sabe? Porque algumas questões necessariamente vão se impor. Ah, pastor, nós vamos viver só o lado espiritual da coisa. Mas tudo bem, aonde vai ser nosso encontro? Primeiro problema é administrativo. Vai ser no lugar, vai ser nas casas? Qual é o horário? Quem vai ministrar? Obviamente há uma série de necessidades organizacional na igreja. E é por isso que existe o governo eclesiástico, existem as normas eclesiásticas, a constituição da igreja, existe toda uma série de aparatos para normatizar a vida da igreja à luz do que o ensino do Novo Testamento demonstra, né? Então é outra armadilha. Se você, querido irmão, ouvir assim: não, eu quero uma igreja mais light, uma igreja mais livre, uma igreja mais leve e solta. Cuidado com essas propostas, que pode ser que não seja igreja, pode ser que seja só uma enganação, viu? Até sobre isso, aproveitando aqui, eu queria fazer uma pergunta pro pastor Davi. Agora até tremi as pernas aqui, ó. Não, por ser o pastor titular, seria legal a gente ouvir dele o que ele pensa daquele irmão que não se mostra... Ou melhor, vou reformular aqui a pergunta, né? Aquele irmão que não se submete à disciplina eclesiástica. Ele quer frequentar a igreja, ele quer assistir o culto, mas toda vez que ele é chamado ou então que ele é advertido, ele não aceita. E aí, inúmeras desculpas. Ele pode colocar a culpa, por exemplo, na liderança da igreja, ou se achar santo demais para receber aquela disciplina. Como você avalia isso, pastor Davi? Ai, Jesus amado, eu mando se converter, né? Eu acredito que exercer disciplina na igreja é algo extremamente necessário, mas é algo difícil, né? Difícil talvez porque a gente não tenha perdido ao longo da história esse costume, né? Então a gente ficou meio que destreinado para exercer a disciplina. Mas eu acho que da parte de quem oferece a disciplina, sempre tem que ter amor no coração, acolhimento, né? Mas da parte de quem recebe a disciplina, deve ter submissão. Não tem outra palavra, né? Porque se a pessoa ela está numa igreja a qual ela não se submete à liderança dessa igreja, seja na hora de acrescentar benefícios, mas na hora de puxar a orelha e ensinar em amor, então a pessoa não entendeu o que significa pertencer à família da fé. Porque, como o pastor Daniel disse, o retrato da igreja, o melhor retrato, é a família. E na família a gente chama atenção, a gente repreende porque ama. E é tão complicado quando a gente desassocia no coração a disciplina do amor, porque Deus diz na palavra que Ele
disciplina o filho que ele ama. A disciplina é fruto da empatia, não da indiferença. Na indiferença você não disciplina, na indiferença você deixa a pessoa seguir a vida dela de modo errante, né? Mas uma vez que a pessoa ela não se submete à disciplina da igreja, eu acredito que aí sim a igreja também deve exercer disciplina em retirar a pessoa do hall de membros, uma vez que ela já não se enxerga como parte daquela comunidade. A retirada do hall de membros também é algo pedagógico para ganhar o coração da pessoa, para que ela, sentindo a disciplina, ela se arrependa. Como tem também ações de disciplina onde a pessoa é privada da ceia do Senhor. Tudo isso visando o coração da pessoa, ganhar o coração da pessoa e não punir. Mas é algo difícil, que também tem um podcast mais adiante só sobre disciplina na igreja, que faremos também no John Knox. Então é isso, gente. Chegamos ao final de mais um podcast John Knox sobre igreja. Lembre-se sempre, ninguém é crente sozinho. Vá a uma igreja, se engaje com a igreja local, faça parte do braseiro. Não seja esse carvão fora, se esfriando. Deus colocou você dentro de uma família. Que Deus abençoe você. Curta, compartilhe esse podcast e nos vemos no próximo.